Fala aí galera, beleza? Então, sejam bem-vindos ao canal Dicas de Inglês. Meu nome é Christian Carvalho, eu sou formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora e atuo como professor e tradutor desde 2001. Então aí nós temos uns 20 anos para mais de carreira. Bom, vou falar aqui minha experiência como estudante de inglês. Eu comecei estudando inglês pequeno, na escola, só inglês de escola, tinha muita dificuldade. Aos poucos eu fui sanando essa dificuldade com o interesse, tá? Mas era aquele inglês bem básico que todo mundo reclama, inglês de escola você não aprende nada. Bom, eu sou suspeito para falar porque eu sou professor e eu não acredito nisso. Tá? Não acredito nisso, até porque se eu acreditasse nisso eu estaria desacreditando no meu trabalho. Então é o seguinte, no ensino médio eu tive mais interesse por conta da música. Então eu ouvia música, muita música internacional, né, que é chamado, que o inglês acaba sendo a língua internacional, né? E aí eu comecei a ouvir muito rock e eu queria saber o que os caras falavam. Então eu pegava a letra e traduzia muito mal, assim, com muita dificuldade, porque naquela época não tinha internet, né? E hoje eu fico pensando assim, essa facilidade que tem e tem gente que fala que ainda é difícil. Bom, aí o que que acontece? Eu pegava, ficava traduzindo com o dicionário, traduzia muita coisa errada, não entendia, mas aos poucos eu ia adquirindo vocabulário. E eu comprava nas bancas de jornal, vendia, banca de jornais, né? Vendia umas revistas que vinha letras traduzidas, era até o nome, uma revista que eu comprava muito boa. E chegou uma época que eu tive um sonho, eu ficava assim, pô, eu vou um dia trabalhar numa revista dessa. Ou ser roqueiro, enfim. Mas aí o que, que aconteceu? Eu comecei a ler aquelas letras ali, em inglês e português, e eu ia comparando, e ela vinha certinha um do lado do outro, então eu ia sempre comparando. E ali eu fui adquirindo algum conhecimento de uma frase ou outra, colocava o vinil, era um vinil, né? Colocava aquele vinil ali para rodar, e eu ia observando já tinha o conhecimento das frases em inglês, que eu queria decorar as letras. Depois eu começava a ver em português. Enquanto o cara estava cantando, eu olhava em português. E isso foi me dando um bom conhecimento e vocabulário. Logicamente, eu entendia muitas vezes mais do que falava. Na verdade, eu não falava nada. Eu só fui começar a falar inglês na universidade. E aí, eu nunca fiz curso de inglês, nunca. Nunca morei no exterior, tá? Que saiba disso. Então, eu sou uma prova viva que tem como você saber falar inglês e bem, tá? Adquirindo uma boa fluência estando no Brasil, principalmente nos dias de hoje. Só que depois disso tudo acontecer, né? Eu fui para a universidade, eu comecei do zero lá, inglês básico 1. Eu lembro de fazer uma prova e lá dizia, seria uma prova de nivelamento, onde eu entraria no inglês básico 1 ou no inglês 1. Então era assim, inglês básico 1, básico 2 e depois inglês 1. Então existia um ano aí de diferença. E eu, na hora de fazer a prova, algumas professores falaram, senti muito inseguro e quiser começar do básico, pode. Pode nem terminar a prova, falar que quer começar do básico. E eu estava fazendo a prova e falei, pô, eu vou acertar às vezes algumas coisas aqui porque era prova escrita, eu vou acertar porque eu tenho um bom vocabulário, conheço algumas coisas. Até na escola, meus colegas falavam, pô, o Christian sabe pra caramba, você faz curso? Não. Então eu aprendia por causa das músicas, entendeu? Então eu falei, não, então eu quero começar do básico. E assim foi. E não me arrependo, nunca me arrependi dessa atitude. Porque eu penso assim, eu falo, o inglês é como construir uma casa.
né, você aprender. Você precisa de uma base sólida. Essa casa, quando ela foi feita, precisou fazer, né, a base dela primeiro, a fundação. Você precisa escavar para poder pôr as colunas e tal. Se você levanta... Acho que qualquer criança hoje em dia sabe disso, né? Criança, não sei, né? Um pré-adolescente sabe que uma casa precisa escavar um tanto para que aquele muro ali vai ficar enterrado um tanto, né? Não dá para colocar em cima só da terra que vai cair, né? Então a mesma coisa é assim. Então eu comecei com aquela base boa e na universidade eu fui me desvencilhando. E aí depois eu vou falar as técnicas, o objetivo do canal é esse, eu vou dar as dicas, por isso que chama dicas de inglês, eu vou dar as dicas que eu utilizei na minha vida para aprender, para dar uma acelerada, né, no aprendizado da língua inglesa. Olha, isso é conteúdo que muitas vezes eu só passo em aulas particulares. E eu estou disponibilizando agora, até porque nas aulas particulares eu tenho preferido há um tempo, ao invés de perder tempo dando essas informações, eu gosto mais de já começar mesmo no inglês, dando as informações, até porque tinha muito aluno que não entendia isso, ficava pensando, pô, esse cara está enrolando e tal. E a questão não é essa, tá? Então vamos lá. Inclusive, quem tiver interesse, quiser ter aulas particulares online comigo, só entrar em contato, beleza? E aí, entrei na universidade e aí eu fui estudando o básico e lá eu treinava the 4 skills, as 4 habilidades. Então tá aí, já mais uma dica, como são as 4 habilidades em inglês, 4 skills, tá? Que é você ouvir, falar, o ler e escrever. Então, ouvir, listening, o falar, speaking, o ler, reading, e o escrever, writing, beleza? Listening, speaking, reading and writing, right? Tá aí mais uma outra dica, quem não sabe nada, começando inglês do zero, já pode pegar isso aí. Bom, e aí eu fui na universidade, o estudo foi no início tranquilo, depois foi pesando, lógico que é assim que tem que ser, e eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, o maior orgulho dos professores que eu tive, e fica aqui como se fosse um agradecimento também a todos eles, beleza? Bom, então basicamente essa aí foi a minha experiência, eu tive como estudante, tá? Vai ter mais vídeos, não vou ficar aqui me alongando, vão ter mais vídeos onde eu vou falar de várias dicas que você pode utilizar no seu dia a dia para você dar uma acelerada no seu aprendizado de língua inglesa. Gostou? Fique comigo, assine aí o canal, né? Não é assinar, né? Inscrever, desculpa. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe, dá uma moral aí para eu continuar produzindo esses vídeos, tá? Porque eu vou continuar produzindo, mesmo que seja baixa visualização, porque isso é uma coisa que eu me impus agora, tá? Se eu tivesse lá há uns anos atrás, uns 5 anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro vídeo sobre inglês e que depois eu acabei desanimando por falta de comentários, talvez hoje eu fosse um desses famosos que tem aí, youtubers, enfim, muito mais pela satisfação, até lógico, o financeiro vai ajudar, lógico, né? Mas eu estaria muito satisfeito profissionalmente de estar fazendo esse trabalho. Então agora eu acho que antes tarde do que nunca, né? Better late than never. Better late than never. Antes tarde do que nunca. Ó, mais uma dica aí, beleza? E vamos aí, beleza? Um grande abraço e fui!